todos ficar em uma posição bem confortável, fechar seus olhos, levar nossos pensamentos. Deus, de infinita bondade, amado Mestre Jesus, gratidão. Gratidão por nos oportunizar mais esta noite, estarmos todos aqui reunidos, porque nada é por acaso. Aqui chegamos, busca o auxílio, a espiritualidade amiga, a qual se encontra, nos dará esse respaldo. Graciados pela tua presença, amado Mestre, nos encontramos nesse dia aqui, para buscar o maior esclarecimento de teus ensinamentos e todas as palavras aqui trazidas. Inspiramos a irmã para que faça uma belíssima explanação. Estamos daqui muito melhores do que chegamos. Jesus. Boa noite a todos. Hoje eu trouxe para falar um pouquinho deste livro, Parábolas e Ensinos de Jesus. Então é desse livro que eu tirei o tema, que eu coloquei aqui no quadro. Então, pobres de espírito e espíritos pobres. É o título. Que estranho, não é? Será que tem diferença entre essas palavras? No primeiro momento a gente pensa. Mas olha o que Jesus diz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, versículo 3. Então, eu procurei fazer um paralelo. Claro que a gente sabe que tem muito mais coisas, mas eu coloquei algumas baseadas no tema do livro. Então, pobres de espírito são aqueles que estão despojados, estão tirando de si as imperfeições, as situações negativas que nós carregamos ao longo dos milênios. Estes são os pobres de espírito. E algumas características eu coloquei ali. Não tem orgulho. Olha só, já começa com esta questão. Imagine quais são as duas chagas da humanidade que tem lá no Livro dos Espíritos, que fala no Evangelho? O orgulho e o egoísmo, que nós carregamos, como eu falei, ao longo das existências. Então, quem de nós ainda não carrega um pouco dessas situações de orgulho, de ficar em determinados momentos achar que estamos muito bem, ou dependendo da situação, ou querer as coisas para nós, e por aí vai. Humildes, olha só. Humildade, no primeiro momento, nós pensamos assim, aquela pessoa bem humilde, aquela que eu encontrei na rua, bem humilde, no sentido de com poucas aquisições materiais, com a roupa muito simplória. Muitas vezes utilizamos esse sentido para pessoa humilde, mas não é o significado aqui da palavra
nosso plano terrestre, sabe que tem muito mais coisas para estudar, muito mais coisas para aprender. E quanto ao mundo espiritual, muito mais ainda, que nós não temos noção de tudo que nos cerca, de tudo que existe. Então estamos sempre aprendendo, somos eternos aprendizes. E não os donos dos saberes que sabem tudo. Então estes são os verdadeiros humildes, são modestos, não ficam contando se tem alguma coisa, não precisam contar, são moderados, até na forma de se expressar, de falar sobre determinados assuntos. Ali vem, ó, simples no falar. Vamos lembrar as mensagens de Jesus. Neste livro mesmo, né, Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele falava através de histórias, das parábolas, contava, dava exemplos de situações do dia a dia das pessoas da comunidade onde vivia, onde que conversavam, onde que explicava, na beira dos rios, na beira dos lagos, nas montanhas, embaixo das árvores, nos campos. Eram esses os locais, junto à natureza. Não eram locais suntuosos, magníficos, castelos, nada disso. Eram locais simples. E ele era também simples para se expressar, nada de palavras difíceis que as pessoas não pudessem entender. Então, por isso ele falava através das histórias, que as pessoas, com certeza, entendiam, da mesma forma que nós agora já conseguimos entender. O difícil é colocarmos em prática, é vivenciarmos no dia a dia a mensagem. Mas a forma como ele ia colocando as ideias para nós é de uma forma simples, para não ter desculpa de nós não termos entendido. Então, é a nossa hora de procurar internalizar e vivenciar a mensagem dele. Aqui, outro exemplo de pobres de espírito. Calam-se as palavras maldosas. Já imaginaram quantas vezes nós encontramos pessoas, nós estávamos até no assunto até do grupo de estudo agora, quantas vezes encontramos pessoas que não pensam da mesma forma que nós, que se puderem estar nos espezinhando, dizendo coisas que nós não gostamos de ouvir, para nos ofender, estão ali. E como que nós vamos reagir? Será que nós vamos também revidar, responder da mesma forma, colocar mais lenha na fogueira, como se diz? Não. Olha como que agem esses pobres de espírito. Calam-se as palavras maldosas. Conseguem fazer silêncio, fazem uma oração, procuram se acalmar, respirar fundo. E não vão responder nada? Vão, mas no momento adequado. Espera o momento de falar. Se não for naquele momento, naquele dia, no outro, quando estão mais tranquilos, coloque a sua ideia, explique o que quer dizer, mas de maneira que não precise ofender, que não precise magoar. Existem muitas formas de dizer a mesma coisa sem ofender. Então é por aí. Nós vamos nos acalmando, vamos desenvolvendo em nós uma mansuetude, uma mansidão. Vamos nos tornando mais calmos diante das situações. As situações, muitas vezes, continuam a acontecer, mas nós reagimos e agimos de forma diferente, mais tranquila. Não nos estressamos, não trazemos doenças para o nosso corpo físico, nem dor de cabeça, dor no estômago e por aí vai, porque nós conseguimos acalmar
diante daqueles que estão prontos para nos agredir verbalmente, mas nós conseguimos manter uma certa tranquilidade. O outro, atos nobres, caridade, amor, aquisição de conhecimentos da vida mais além. Caridade. Olha essa palavra. A caridade, nós pensamos que é doação. A gente pega, vai lá, vê as roupas que eu quero, os alimentos, enfim, e doa. É importante, com certeza, é importante, as pessoas também precisam da alimentação, vestuário, enfim. É uma caridade importante. Mas tem a outra caridade que também é muito, quem sabe até mais importante, que é a caridade moral. Tanto se fala. O que é isso? É eu ver as situações à minha volta e saber entender as criaturas. Se estão agindo de uma forma que eu acredito que não é o legal, que não é por aí, eu não vou repetir, eu não vou fazer igual, mas eu não vou ficar discriminando, atirando pedras, falando se eu não vou poder auxiliar. Então eu vou fazer o contrário, eu vou fazer uma prece. Pai Celeste, ilumina esse irmão, que ele encontre o caminho do bem, que ele modifique suas atitudes, que ele encontre paz no seu espírito, por aí vai. Umas coisas boas, pensamentos bons para quem quer que seja e o que quer que faça. Porque se, como eu falei, não vamos poder auxiliar de alguma forma, vamos começar a mandar mais energia negativa para as criaturas? Não. Aí nós vamos fazer o contrário, desejar o bem, que Deus mostre o caminho do bem, que os benfeitores auxiliem, que de alguma forma ele se modifique. Nós vamos estar agindo com a caridade moral, que todos nós podemos exercer, sim. Quando falo em caridade, mas eu tenho, não dá nem para mim as coisas que eu tenho, eu vou fazer caridade. Mas e a caridade moral? Todos nós podemos, sim. E ela é muito importante para todos nós. Porque da mesma forma que os outros erram, que os outros agem de uma forma equivocada, nós também. E cada um está no nível evolutivo, cada um está no entendimento, e por isso que não somos nós a julgar. Se Jesus não julga seus irmãos, não é? Como que nós vamos nos achar os juízes da situação? E o amor fraternal, o amor universal, ensinado por Jesus, que é esse que devemos procurar vivenciar, que é o entender os outros, perdoar aqueles que estão à nossa volta, que nós temos as nossas diferenças, aqueles parentes que nós não queremos nem enxergar, que por um motivo ou outro estamos há tempo sem falar, aqueles que às vezes estão bem pertinho de nós e nós ficamos semanas sem olhar no rosto, sem conversar. Estas situações é que nós temos que modificar em nós. Aproveitar o momento que temos para tentar aproximar, perdoar aqueles que estão ao nosso lado. E como o nosso irmão Jairo falou na oração, nada é por acaso. Não é por acaso que nós estamos juntos daquelas pessoas na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso círculo familiar.
ser agora, enquanto temos o tempo de procurar modificar o que é necessário. Lembrando que é como os que estão perto de nós, que a gente não veio aqui passear. Não viemos aqui só para curtir a vida, como muitos falam. A gente veio aqui sim para vivenciar o bem, procurar fazer melhor. Sabemos que não temos só situações legais, todos nós sabemos, não é? Situações legais, eu digo que coisas boas, de felicidade, todos nós passamos por turbulências ao longo da vida. Por isso estamos num planeta de provas e expiações, devido às mazelas que carregamos em nós. Então é preciso que, para merecermos locais melhorados, façamos a nossa parte agora, nos melhorando, nos modificando, para podermos estar em locais bem melhorados. Os bons que sabem amar a Deus e ao próximo. Ontem, um grupo de estudo lá de São Borja, um jovem, o grupo que eu coordeno, chegou, estava chovendo que nem hoje, chegou molhado, assim, já um pouco atrasado, normal, né? Chovendo. Só que depois ele contou, ele estava vindo e viu um senhor de bicicleta caído na beira da calçada. Ele parou o carro, foi lá, viu que o senhor apresentava sintomas de embriaguez, aí ele foi ligar para os policiais para virem juntar aquele senhor que estava na chuva, caído, toda a situação, né? Imagine, eu fiquei pensando, será que se fosse eu teria essa atitude? Será que eu iria fazer o que ele fez? Provavelmente não. E ele já está nesse degrau ali de pobre de espírito? Com certeza ainda não, mas ele está numa caminhada. Nesse item, ele já agiu de uma forma, imagine, onde ele demonstrou que ele sabe amar o seu próximo, aquele próximo que estava ali caído, molhado, não é? Na chuva, e alguém iria parar, iria prestar socorro para ele. Então são situações para a gente pensar que acontecem na nossa vida. E às vezes não precisa ser nem alguém assim desconhecido, né? Porque pode ser alguém bem pertinho de nós que a gente também não liga e deixa tudo assim mesmo. Imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas. São aqueles espíritos que, através da oração, rezam, pedem, agradecem, têm gratidão pela vida, pelo dia, pelas situações que vivenciam. Sabendo que o que nós pedimos, nem sempre nós obtemos. Não é verdade? Por quê? Porque se nós pensarmos um pai, uma mãe, avó, avô, alguém responsável por uma criança, pense. Ela quer algo, pede, pula, chora, grita, mas aquela pessoa responsável pela criança sabe que se der, não vai fazer bem, não é bom para ela, então o que a gente faz? Não dá, mesmo que ela fique chorando, a gente procura explicar, mas geralmente não entende. Nós, em relação ao nosso Pai Celeste, é assim, nós somos crianças espirituais ainda. E queremos, choramos, pedimos, rezamos e imploramos. E Ele nos concede o que nós queremos? Na maioria das vezes, não. Porque não é o melhor para nós naquele momento. Mas nós vamos receber tudo aquilo que nós pedimos. Mas no momento de Deus. Que o momento dele é diferente do nosso. Pode ser daqui a um ano, daqui a 2, numa outra encarnação.
nós para querer interferir no tempo de Deus? Não é verdade? Então temos que, como Jesus ensinou no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Não é isso que nós dizemos quando a gente reza o Pai Nosso? Então tenhamos essa certeza, porque senão nós ainda temos dentro de nós muito e muito do que? Lá em cima, ó, do orgulho. Por quê? Porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, na nossa hora, quando nós queremos. E já sabemos que não é assim. E os espíritos pobres são aqueles que ainda estão cheios destas imperfeições. E cada um de nós sabe que nós ainda não estamos daquele lado dos pobres de espírito, não é verdade? Estamos até tentando, mas ainda não somos dessa forma. Nós ainda temos muitas destas imperfeições desse lado aqui. O orgulho, né? Orgulhosos, egoístas, viciosos. Aí entram os vícios, além dos vícios que todos nós sabemos, né? Droga, álcool, fumo, enfim, até o falar dos outros, não é? Maledicência, que a gente diz, é um vício. Desde ficar só, olha, tu sabia da novidade, olha, o fulano fez isso, aquele outro, e por aí vai. É um vício. E faz parte dos espíritos pobres. Então temos que ir tirando isso de nós. Lembrando lá daquela fala da caridade moral. Apegados às glórias efêmeras, a títulos, a conquistas materiais, claro que a gente gosta, enfim, mas não é o essencial, não é o mais importante. Lembrando que tudo nos é emprestado, não é nosso. Ah, mas eu comprei, eu paguei. Sim, mas vai ser por um tempo, não é para sempre. Então é isso que nós não podemos ficar apegados em situações, em coisas materiais. Vamos usufruir, vamos aproveitar, mas tendo a certeza de que um dia vai ficar para outros. É nosso enquanto estamos por aqui. Assim nós vamos aprendendo a ter esse desapego. Não é sair quebrando porque total não vai ficar aqui mesmo. Não, a gente cuida, enfim. Se é uma casa, se é um terreno, se é uma fazenda, seja o que for, vai fazer o melhor, vai cuidar e tal. Mas sempre tendo a certeza. Está plantando lá uma árvore? Estou plantando, vamos ver, não sei se as frutas, se não ficarem para mim, vai ficar para os netos, seja para quem for. Não é? Sempre a certeza de uma continuidade, mas que nós não vamos levar junto. São situações incríveis. Aqui nos espíritos pobres, entram os pobres de caráter, sentimentos inferiores, não é? Aí a gente já imagina todos os sentimentos de maldade, de desejo de criminalidade, enfim. Mas eu não estou nesse, com certeza. Nós estamos saindo, mas não podemos dizer que nós estamos livres. Se nós não estamos em um desses itens, em outro a gente se encaixa. Não é? É assim, é como se fosse uma escadaria com muitos degraus. E nós vamos imaginando em qual degrau que nós estamos. Cada um se vai pensando na sua existência, no que faz na sua caminhada, vai se encontrando. Ou então podem ser almas endurecidas, que não aceitam Deus, não aceitam Jesus, acreditam que eles são culpados de tudo que acontece, das mazelas que passam, e nós sabemos que não é por aí. É de acordo com a nossa vivência, com as nossas vivências também, que as situações acontecem. Ou então, se não são almas endurecidas, se não repudiam Jesus, tem aqueles que não aceitam, tem
aqueles também que têm aquela fé cega, que é só aquilo ali e não abrem o campo de visão nem um pouquinho para tentar entender de uma outra forma, imaginar que pode ser de uma outra alternativa para o que estão vivenciando, para o que estão passando. Não, é aquilo ali e não muda, não é? Então são exemplos, alguns exemplos de espíritos pobres. Então que sejamos nós a procurar tirar essas imperfeições da nossa existência para que possamos ser os bem-aventurados que Jesus tanto fala, que são os pobres de espírito. Agora sempre lembre, pobres de espírito, que vão tirando de si as imperfeições que carregamos ao longo das existências, para nos tornarmos criaturas merecedoras de um planeta melhorado. Mas é preciso um esforço de cada um de nós. E para encerrarmos, vamos pensar nestas palavras. Pobres de espírito, espíritos pobres. Qual a diferença entre tanta semelhança? A distância é imensurável. A nossa vivência em atos nobres proporcionará vencermos o orgulho deplorável que, através dos milênios, impediu de vivenciarmos o amor insuperável ensinado por Jesus. Tenhamos a humildade como base, com o irmão a caridade e a divina luz no coração, para chegarmos um dia no além com ampliados conhecimentos, tendo auxiliado, arrumado, sem olhar a quem, ricos de bons sentimentos e iluminados de amor e de perdão. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos realmente vivenciar a cada dia da melhor forma, para que possamos nos tornarmos estes espíritos mansos, humildes e com amor no coração, que tanto Jesus espera de cada um de nós. Que assim seja. Outra reflexão, né, irmãos? Nós saímos daqui mais pensativos nas palavras que ele nos trouxe para refletirmos um pouquinho mais na nossa realidade, que a gente realmente busca ainda nessa encarnação. Convido a todos a fecharem seus olhos, agradecidos pela oportunidade e a presença do Mestre, que aqui se encontra conosco, nos inspire, assim, uma belíssima reflexão da irmã Rose, que nos detenhamos nos detalhes, sejamos menos egocêntricos, possamos trabalhar em prol da caridade, do amor para com o próximo, saibamos ser humildes em todos os momentos, nos calando em vários outros a qual nos é permitido refletirmos, buscando sermos, na nossa caminhada espiritual, subindo essa escada, deixando para trás tudo que não nos agrega nada, deixando para trás tudo que nos influencia de chegarmos mais próximo do Pai. Agradecidos pela oportunidade de nos recebermos essa reflexão, nos depararmos com tantas novelas a qual temos que deixar para trás. Reflitamos em cima de tudo que foi nos trazido, dos ensinamentos do Mestre, para que consigamos colocar em prática no nosso dia a dia, refletindo em tudo, em todos os momentos, que a partir de agora esteja ainda mais claro
trazendo um pouco mais de esclarecimento para nós, essas belíssimas reflexões, a qual conseguimos levar daqui para o nosso lar, para os nossos familiares,